segundinho que demora um pouquinho a iniciar a gravação, porque eu estou abusando do computador. Começou a gravar. Fiquem à vontade aí, tá bom? Ok. Olá, Lidiane, eu sou a professora Joyce, sou da Escola Municipal Rio Grande do Sul, e essas são duas das minhas alunas, na verdade são três alunas, uma não pôde estar aqui hoje, então tá com a gente a Vitória e a Ana Beatriz. Vitória, dá um oi para a Lidiane. Bia também. Olá. Olá, meninas, tudo bom? Aham. Vocês são de que série? Sem vergonha. Oitavo. Oitavo? E a Vitória? Oitavo também. Então, todo mundo no oitavo ano. São. A outra menina também é do oitavo ano. Todas elas são. E nós temos um bloco, na verdade, assim, um conjunto de perguntas divididas em alguns blocos. O primeiro bloco é sobre família e interesse pela profissão. Daí a Vitória vai começar perguntando para você. Eu não estou conseguindo ouvir. Oi? Ah, agora foi, eu acho. Agora eu estou ouvindo, Vitória. Agora tá gravando. É porque Foi. Agora Você foi. consegue abrir sua câmera? alguma mulher da sua família. Oi. Olá. Tá me escutando agora? Sim, escutando e vendo. Posso fazer a primeira pergunta? Pode, Vitória, vai lá. Alguma mulher da sua família, cientista famosa, lhe inspirou a seguir seus sonhos? Olha, na minha família em específico, eu não tenho nenhuma cientista, eu sou a primeira, mas eu tenho mulheres espetaculares que sim me inspiraram a seguir meus sonhos. Nós viemos de uma família, acho que como a grande maioria falou aí, uma família humilde, mas que, graças a Deus nunca me deixou faltar nada, e que principalmente eu tive uma estrutura familiar onde sempre me posicionaram em termos de eu buscar o que eu queria, aquela velha história, o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu acho que isso começou muito cedo, quando o meu pai e a minha mãe, né, juntamente com a minha mãe, eles falaram que aos 6 anos eu precisava aprender a me defender, precisava fazer uma defesa pessoal, porque nem sempre eles estariam perto de mim para me defender, e eu precisava aprender a me defender sozinha. Então, eu acho que foi ali que começou o meu primeiro passo, a minha cabeça começou a abrir. E eu tenho exemplos maravilhosos dentro da minha família, de mulheres extremamente fortes. Nós temos aí um matriarcado muito forte na minha família, de mulheres que umas são doutoras na parte de educação, mas na parte da ciência eu sou a primeira. Bia, pode fazer a pergunta. Como você descobriu seu interesse pela área de exatas e mais especificamente por esta carreira? Ixi! Olha, eu sempre adorei número. Sempre gostei muito de matemática, mas eu confesso que eu sou uma pessoa muito eclética, eu sempre gostei meio de tudo, sabe? Eu sempre busquei fazer tudo, sempre muito curiosa. Então, a área de exatas em específico, eu acho que ela já foi, devido à facilidade com o número, e foi cada vez mais, a árvorezinha foi crescendo e foi dando frutos, né? No que diz respeito a seguir. A oceanografia, em específico, eu não, vamos lá assim, eu sempre quis ser oceanógrafa, para falar a verdade, não, eu nem conhecia a profissão, eu sempre fui apaixonada por mar, sempre, eu sou aquela que aprendi a nadar com 7 anos de idade, mas com 5 eu já estava dentro d'água, de tão louca pelo mar que eu sempre fui, mas não sabia que tinha uma profissão que estudava exatamente o mar, e numa feira de profissões no colégio, nessa época eu morava em São Paulo, em Itu, me foi apresentada a oceanografia. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E foi assim que eu me inscrevi. Eu ouvi falar a respeito da oceanografia, me identifiquei prontamente, fiz o vestibular e entrei na UERJ. E, paralelamente, eu passei também em veterinária, mas com 3 semanas de faculdade, eu falei, essa é a minha profissão, não tem outra. Então, sou apaixonada. Eu costumo falar que eu sou oceanógrafa por amor e por opção. Você sofreu alguma pressão para escolher oceanografia ou alguma outra profissão?
Eu não diria que eu sofri pressão, mas foi um certo susto. Porque quando eu fiz vestibular, eu não fiz única e exclusivamente para oceanografia. Pelo contrário, na época, como eu falei, eu sou uma pessoa eclética, eu fiz vestibular para desenho industrial, eu sou técnica em desenho industrial, eu fiz vestibular para engenharia de mecânica e armamento, eu fiz vestibular e passei, né, também para medicina veterinária e relações internacionais. E totalmente áreas completamente diversas, né? Mas eu falei, eu quero fazer oceanografia. Meu pai, no início, ele deu um certo baque. Primeiro foi quando eu fui fazer o vestibular. Minha filha, você não vai fazer para direito? Eu falei, não, papai, não vou fazer para direito. Ah, então tá, né? Ok. Aí, quando eu passei em veterinária, nas outras engenharias e tudo, desenho industrial, você vai fazer veterinária? Não, eu vou fazer sonografia. Tem certeza? Acho que a pessoa que ficou mais assim chocada foi meu padrinho, que sentou e teve uma conversa séria comigo, digamos assim. Porque isso foi em 2003 que eu comecei a faculdade. Então as pessoas não sabiam nem o que era a oceanografia propriamente dito. E ele falou: minha filha, cuidado, senão você não vai, você vai conseguir se sustentar lá na frente. E aí veio minha madrinha, que é uma das grandes mulheres, uma das grandes inspirações que eu tenho, juntamente com a minha mãe, com minha avó e as outras mulheres da minha família, e falou para ele: olha, ela sabe o que ela faz, e ela vai fazer o que ela quiser fazer e como ela quiser fazer, eu confio nela. Então, foi uma das grandes pessoas que sempre entendeu: minha filha, você sabe o que você quer? É isso que você quer? Então vai. Então, ao mesmo tempo que eu tive um pouco de susto, por parte, acho que até mais dos homens, que são um pouco mais conservadores em alguns casos, eu tive as mulheres que falaram: se joga, vai, seja feliz, faça bem feito, porque quando você faz o seu papel bem feito, os frutos aparecem. Ah, legal. Vitória. Como foi a reação da... Oi, como foi a reação da sua família e de seus amigos a saberem do interesse por essa carreira? Eles sempre te apoiaram? Como eu disse anteriormente, no primeiro momento foi surpresa. Eles esperavam uma profissão um pouco mais tradicional, mas eles sempre me apoiaram, sempre confiaram que o que nós escolhemos é proporcional àquilo que nós plantamos. Então, eles confiaram muito na educação que me deram e falaram: se você fizer bem feito, se você fizer com amor, se você fizer de forma consciente, você vai ser feliz e bem-sucedido em qualquer profissão que você escolher. Então, apesar da estranheza, apesar do susto do primeiro momento, em momento algum eles deixaram de me apoiar. Ah, legal. E Bia. mais especificamente, como foi a reação dos homens da família ou do seu companheiro, caso tivesse um na época, com relação à sua opção de carreira na área de exatas? Vou falando agora especificamente, né, do meu companheiro. Nós nos casamos, eu era muito jovem, eu estava acabando a faculdade, né, ele é um professor de educação física, ele foi meu técnico de remo, quando eu fazia remo, ali na Lagoa, remo olímpico, e foi uma coisa muito gratificante, né, que eu tive a grata felicidade de ter um companheiro ao meu lado, onde sempre me apoiou muito, porque ele entende que a minha profissão é o xodó da minha vida, é o meu ponto focal, onde tudo da minha vida gira em torno. Então, ele sempre me apoiou demais, principalmente porque eu passei muito tempo embarcada, e isso para um relacionamento muitas vezes é complicado, e eu sempre tive um ponto forte, um porto seguro, no qual ele sempre estava ali. Lógico que a gente sempre teve que acabar acertando os nossos ponteiros, ajustando as coisas, não pelo lado da exata, né? Até porque ele é da área mais da biologia, né? Biológica, voltada para a parte de educação física, mas foi uma pessoa que sempre esteve muito presente. E a minha família em si, eles também não são muito das exatas. Eles não gostam muito de exatas, não é muito o foco deles. Meu pai é voltado mais para a área do direito. Eu tenho uma irmã mais nova, essa minha irmã mais nova, que é meu xodó, diga-se de passagem, ela acabou trilhando um caminho similar. Ela é maquinista, se formou na Marinha Mercante, então também
tem uma empreitada aí diferente no que diz respeito à mulher, o que prova essa liberdade de escolha que a minha família sempre nos deu, né? Tanto a mim quanto a minha irmã. A gente costuma brincar que nós somos duas meninas e que escolheram caminhos mais diversos possível, menos tradicionais, e que, graças a Deus, são muito bem-sucedidas no caminho que escolheram. Legal, que bom. E a gente vai para a última pergunta desse bloco, que é: se você teve alguém que não acreditava que você seria capaz de chegar até aqui, e se teve alguém, como você se sentiu quando essa pessoa falava que você não ia conseguir? Eu vou te ser muito sincera, eu nunca prestei muita atenção nisso. Eu acho que talvez tenha sido uma forma de defesa, mas eu confesso que eu tinha um ouvido um pouco seletivo quanto a isso, porque o que importa é o que eu acreditava. Eu sempre acreditei que eu sou capaz. Eu sou capaz de fazer o que eu quiser fazer. O que o meu esforço me permitir fazer. Que tudo só depende de mim. Então, sendo bem sincera, se alguém falou, eu nem lembro. Não lembro mesmo. Literalmente, bateu aqui, passou para o outro lado e foi para o outro lado. Então, assim, acho que devido à base familiar muito forte, no qual eu sabia que eu sempre fui e sempre vou ser autossuficiente, eu nunca nem prestei atenção no que o outro estava falando, se ele achava que eu ia conseguir ou não. O fato é que eu consigo. Eu acho que essa é a grande frase, eu consigo fazer. E eu só dependo, e acho que todo mundo é assim, você só depende de você para conseguir chegar onde você quiser chegar. Ah, legal. A gente vai começar agora o bloco 2 de perguntas que estão relacionadas com a faculdade. Vitória, pode fazer a sua pergunta. Quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? A oceanografia, ela é uma faculdade multi-interdisciplinar conceitualmente. A oceanografia por si, eu costumo brincar que nós somos um quebra-cabeça, nós montamos um quebra-cabeça. Tudo que se trata de meio ambiente, principalmente do mar, você não pode olhar como uma disciplina ou como a principal disciplina. Tudo é uma integração, tudo é misturado, tudo é intrínseco, tudo é alinhavado. Então, as principais áreas da oceanografia, né, ou melhor, as áreas da oceanografia que depois se especializam mais na frente, é a física, a química, a biológica e a geológica. Tudo no mar acontece devido à interação dessas áreas. Então, eu não posso ver a oceanografia como uma principal área ou a outra principal. A nossa base, nós temos aí uma faculdade de 5 anos, onde a base dessa faculdade, que são os 2 primeiros anos, são focados nessas 4 disciplinas. Por opção, conforme eu fui passando a parte da faculdade, eu acabei me focando mais, num primeiro momento, na área biológica, mas eu sempre tive o meu pezinho, o meu coraçãozinho voltado para a física, e minha especialização foi totalmente voltada para a parte de modelagem matemática. Então, eu trabalho com a parte computacional, com a parte de oceanografia física, especificamente com modelagem numérica. Digamos assim, eu tenho a previsão teve um derramamento de óleo, para onde esse óleo vai? Baseado na corrente que tem daquela região, baseado no relevo que nós temos daquele ou estuário, ou mar aberto, baseado na química do produto que teve o acidente, baseado na física da coisa. Então, assim, e como os bichos sofrem isso, como os animais recebem isso. Então, você acaba, por mais que eu tenha me especializado nessa parte física, nessa parte de modelagem numérica e matemática, que é a área mais de exatas, a gente nunca pode deixar de lado as outras partes. Isso, a oceanografia, por conceito, ela já é multidisciplinar. Ah, legal. A gente tem até uma pergunta relacionada com o acidente do ano passado, né? O crime ambiental, né? Derramamento de óleo, que afetou as nossas praias, mas a gente vai deixar para o final. Vamos seguir aqui com o bloco. Bia, faz a sua pergunta. O que você mais gostou de fazer durante a faculdade? Conhecer. Foi um período que eu conheci muita coisa. Eu conheci muita gente. Meus horizontes abriram de forma absurda. Então, a faculdade, ela foi
realmente um grande aprendizado. Foram 5 anos que eu vivenciei todos os 5 anos. Eu conheço a UERJ de cabo a rabo, eu conheço os congressos de oceanografia, então eu vivenciei e conheci a oceanografia na sua raiz. Então, esse período da faculdade, para mim, foi de abrir meus horizontes mesmo, de ver minhas possibilidades, conhecer profissionais que hoje eu tenho a grata oportunidade de trabalhar, que são profissionais que foram referência na minha formação e que hoje são colegas de trabalho. Então, para mim, faculdade é o período de conhecer a disciplina, conhecer o que você optou e se autoconhecer, para descobrir aonde você se encaixa nisso. Então, foi essa balança do conhecimento da oceanografia e de me conhecer aonde eu posso contribuir dentro desse mundo. Ah, legal. E alguma coisa que você teve vontade de trancar o curso na faculdade? Não, em nenhum momento. Eu nunca teve nada que me fizesse pensar em trancar. Eu confesso que, pelo contrário, até algumas oportunidades de ir para fora e tudo, eu não queria prolongar a minha estadia, porque eu queria fechar esse ciclo com um foco muito grande, né, e voltado aqui muito para o Brasil. Porque muitas vezes a gente olha, né, ou a gente chama de sanduíche, uma faculdade, uma graduação, um mestrado ou um doutorado, que é extremamente válido você conhecer essa realidade, como as pessoas lá de fora abordam, no meu caso, né, minha área é oceanografia, a parte da engenharia costeira, mas é importante também a gente ressaltar que aqui no Brasil nós temos tecnologias de ponta muito boa. Nós temos ali um centro tecnológico da COP, que é o maior centro tecnológico da América Latina. E nós temos produtos brasileiros, pesquisadores e cientistas brasileiros de altíssimo gabarito. Então, eu tive essa oportunidade de ver isso acontecer tanto na Marinha do Brasil, que logo depois que eu me formei, foi onde eu entrei, e acompanhar esse desenrolar na COP, na UFRJ, com um produto nacional. Então, eu sempre vivenciei isso com muita intensidade. Então, não teve nenhum momento que eu pensei em trancar, não. Vitória? Com a falta de representatividade feminina na sua profissão, lhe impactou ao longo da sua formação? Olha, eu confesso que eu não vejo a falta de representatividade, digamos, na base do triângulo, né? Nós temos aí uma quantidade de oceanógrafas muito grande. Minha turma mesmo é um exemplo disso. A oceanografia, vou falar no estado do Rio, né? Ela é uma faculdade que você tem uma entrada uma vez por ano, diferente de outras, que às vezes são 2 vezes no ano. E na época que eu entrei, eram 30 alunos, e mais da metade eram mulheres. Foi a primeira turma onde mais da metade das pessoas que estavam ingressando na faculdade foram mulheres. Então, nós tivemos esse change, né, de gênero na oceanografia, e isso foi muito interessante. Em contrapartida, se você olhar cargos de chefia, demorou um pouco a acontecer. Hoje eu vejo com muito mais afinco, com muito mais frequência, mas não tanto quanto eu acho que poderia ter. Não pelo fato de ser mulheres, mas pelo fato de serem profissionais competentes. Então, porque eu confesso que essa é uma das bandeiras que eu prezo muito. Não me interessa se eu vou trabalhar com homem ou mulher, me interessa se eu vou trabalhar com uma pessoa competente ou não. E para a mulher se tornar competitiva, ela precisa fazer uma boa faculdade. Então, eu acho que eu peguei o início dessa mudança. Então, que foi aquela primeira turma onde a maioria eram mulheres. E a gente foi crescendo e hoje eu vejo colegas de turma em lugar de destaque, começando a assumir posições de chefia, coisa que no início da minha carreira eu via muito pouco. Eu via muito oceanógrafa no primeiro nível, que a gente chamava de júnior, e poucos no sênior. Hoje, a gente já está começando a virar essa balança, começando a virar esse jogo. Bia? Não estou ouvindo. Acho que ela está com o áudio desligado. Esqueci de ligar. Ah, tá.
Eu dei uma leve perdida. Ah, então, nesse Qual foi a pergunta que a Vitória fez? a Vitória fez a pergunta 11. Você teria que fazer a 12, mas a Lidiane acabou respondendo, conforme ela foi falando agora, que seria quantas mulheres, em média, tinham na turma dela. Ela falou em torno da metade, na turma dela já tinha mudado. Aí você pode perguntar sobre o corpo docente da faculdade e da pós-graduação. Vai lá. Você achou? Que fica no final, certo? Isso, final, vai. No corpo docente da faculdade ou, sei lá, da pós-graduação. Quantas mulheres, em média, tinham lá? Olha, na graduação são poucas e na pós-graduação menos ainda. Então, eu acho que é justamente essa mudança que ainda não chegou lá. Então, eu acho que quando eu cursava, eu tinha 2, 3 professoras. Acho que uma professora de sonografia geológica, e biológica também era homem. Eu lembro de, no máximo, 2 mulheres na graduação. Hoje eu sei que já tem pelo menos umas 4, 5, então já teve um aumento razoável. E na pós-graduação, até porque eu fui para a área da engenharia também, que teoricamente ainda é um campo mais masculino, eu só tive aula com uma professora, e ela era argentina, nem era brasileira. Então, lá na COP a gente ainda tem um número, principalmente quando se trata de professor, bem restrito. Vem mudando, vem melhorando, mas não é a mesma base que começou aquela mudança lá em 2003. As júniores da sonografia júnior ainda não se transformaram nas sêniores e pegaram essa fatia do bolo. Eu vou tentar me lembrar de você ver se eu acho. É a última pergunta desse bloco. Durante os seus estudos na faculdade, você ouviu piadas ou insinuações de que você era menos capaz por ser mulher? E se sim, a gente queria que você contasse algum caso pra gente. Olha, acho que, como eu falei anteriormente, eu nunca fui de prestar muita atenção nisso, não. Então, eu confesso que eu não me lembro de nenhum caso. Eu nunca dei oportunidade para isso, para ser bem sincera. Eu acho que antes que alguém pudesse pensar em alguma coisa, eu já estava à frente fazendo. Então, eu sempre fui muito proativa, tanto em estudo quanto trabalho. Eu sempre fui muito da valência física, talvez por fazer muito esporte, por ter vindo de uma família que incentivava muito isso. Então, quando eu comecei na área de oceanografia, eu comecei numa área que era a área operacional, que era a área que é para campo, que carregava barco nas costas, que tinha que carregar rede, tinha que carregar tudo. Só que, normalmente, quem conseguia carregar era eu. Então, ninguém poderia falar nada. E, com isso, acho que eu não dei chance, se alguém pensou, não teve oportunidade de falar para mim alguma coisa. Se pensou, literalmente, eles se recolheram e ficou com a opinião somente para eles. Não chegou até mim, eu não dei oportunidade. Eu parei antes que alguém pensasse em algo. Eu falei assim, se alguém falasse alguma coisa, pois o barco quem carregou fui eu. A bolsa quem carregou fui eu. Quem correu fui eu. Então você não pode falar muita coisa. Ah, legal. Legal. Não dei oportunidade. Muito legal. A gente vai para o próximo bloco, que é no trabalho. Então, a Vitória vai fazer a primeira pergunta. Como você foi recebida dos homens nos seus primeiros empregos? Eu comecei, meu primeiro emprego efetivamente foi na consultoria. Então, por eu ter essa coisa já mais proativa e já estagiava muito na faculdade, as pessoas já me conheciam. Eu só meio que segui o fluxo, porque eu estagiei muito durante a faculdade. Então, não era novidade no primeiro emprego, as pessoas já conheciam o meu histórico. Quando eu cheguei na Marinha, que foi realmente um ambiente completamente diferente, no início, as pessoas são um pouco cautelosas, principalmente, além de ser mulher, ser nova. Então, as pessoas olham com um pouco de descrédito, sim. Isso é uma realidade. Mas não chegou a ser nada agressivo.
mas você precisa provar para que veio. Digamos assim, nos primeiros 6 meses ali como guarda-marinha, que eu entrei, fiquei um tempo como guarda-marinha, para depois virar oficial, a ser promovida, né? Você tem um interstício. As pessoas te olham com um pouco de cautela. É mulher, é novinha, não sabe direito como a coisa funciona. E aí, no decorrer do tempo, como a coisa flui, você marca o seu lugar, você marca o seu posicionamento com seriedade, com trabalho, que eu acho que isso é muito importante, é sempre um trabalho muito árduo. É o que eu sempre falo, o esforço, para você conseguir a coisa, tudo é proporcional ao seu esforço. Então, o seu esforço é muito grande. E muito rápido, eu ganhei a confiança, né, dos meus comandantes, e em menos de 2 anos eu já estava como encarregada de uma divisão, onde até o P de Baixa foi onde eu fiquei, onde eu comandava mais de 150 homens. Todas as turmas que se formavam, todos os alunos, sejam oficiais ou praças, passavam pela minha mão. E quem falava o que podia ou não podia fazer era eu. Então, acho que é só uma questão de quebrar esse primeiro preconceito. Literalmente, preconceito. Porque eles formam uma ideia antes de te conhecer. E por essa, digamos assim, luta, né, por essa causa, eu acho que esse é o principal. Nós temos que ser competentes. Isso que é o fundamental. Fazer o que ama com paixão e com competência. Sendo competente, as portas vão se abrir. É só uma questão de tempo. Legal, bem legal. Bia, pode fazer a outra pergunta. Já foi subestimada na sua carreira por ser mulher? Nesse início, eu acho que mais do que ser mulher, por ser nova. Isso acho que foi o que eu mais senti. A questão de entrar muito cedo nas coisas. Como eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre me formei muito, eu entrei na faculdade muito cedo, eu me formei muito cedo, eu desbravei caminhos que normalmente as pessoas não trilham muito cedo. E aí as pessoas olham, a menina novinha vai chorar na primeira esquina. Quando eles entendem que você não vai chorar na primeira esquina e se der mole, você vai botar todo mundo no bolso, então a coisa começa a mudar. Mas aí eu acredito que esse preconceito, não sei se é por ser mulher, eu acho que talvez por ser inexperiente na profissão. E é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que lidar. E, mais uma vez, com competência, paciência e perseverança, eu acho que você abre essa porta. Legal. E você já sentiu que teve menos oportunidades do que os homens para participar de algum projeto ou ocupar algum cargo de liderança? Confesso para você que não. Eu, graças a Deus, não falo que eu sofri algum tipo de preconceito, não. Nesse sentido, eu acho que nesse primeiro momento, quando você se depara com uma mulher e nova, você tem uma certa resistência, e depois que você consegue mostrar sua força de trabalho, eu acho que um cargo de liderança é uma questão de tempo e necessidade, porque qualquer lugar precisa de uma pessoa que faça acontecer. No momento que você faz acontecer, e é um lugar sério, eles não vão fazer distinção se você é um homem ou se você é uma mulher. Eles vão querer que a atividade esteja pronta, que a atividade seja feita, né? Então, e eu confesso que se um dia eu estivesse num lugar onde eu sofresse um preconceito por ser mulher, vai para ele porque ele é homem, eu tô indo embora. É um lugar que não serve para mim. Porque quem está gerindo não tem o mesmo pensamento que eu tenho, que é a competência em primeiro lugar. Mas, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação dessa, não. Que bom. Vitória, pode fazer outra pergunta. Você já pensou em desistir por conta de não ser uma área muito frequentada pelas mulheres, com medo de ser discriminada? Nem um pouco. Nem um pouco. Pelo contrário, eu gosto muito de abrir caminhos. E eu parto do seguinte princípio: se alguém fez, eu posso fazer. E se alguém não chegou, um caminho vai existir, eu vou abrir. Então, é saber que você é capaz, que você pode fazer. E, mais uma vez, tudo está ligado ao seu esforço. Eu preciso empenhar o meu esforço para isso. Eu não vou esperar que ninguém me dê. Eu vou lá e vou pegar o que eu quero, da forma leal, da forma correta, da forma ética, que é extremamente importante, mas eu vou chegar onde eu quero e vou pegar o que me é de direito.
Legal, Bíblia. Pode fazer outra pergunta. Você já se sentiu intimidada por algum homem em seu local de trabalho ou até mesmo por outra mulher? Competição em ambiente de trabalho sempre vai acontecer. Você ser intimidada, eu acho que é diferente. É você se deixar sentir intimidada. Lógico que às vezes existem pessoas que são mais experientes, que em algum momento vão te colocar numa situação não muito agradável. Isso eu acho que é até relativamente normal, não é ético, mas é normal acontecer. Mas eu acho que essa visão é de dentro para fora, de você para o ambiente de trabalho. Você vai se deixar intimidar? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Não, eu não vou me deixar intimidar. Ele pode ou ela pode ter uma experiência X nesse momento que é maior que a minha. Ok, mas eu tenho outros pontos positivos que ela ou ele não tem. Então, por mais que às vezes a gente tome um baque, e isso é normal, óbvio que em algum momento a gente vai se sentir insegura, a gente não nasceu sabendo tudo, a gente não é autossuficiente no sentido de dominar tudo e qualquer coisa. Não, não somos, sejamos realistas, a gente está aprendendo constantemente. Mas eu não vou me deixar intimidar. Se eu não sei, não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. Mas o que eu posso te garantir é, eu vou aprender e vou repassar. Então, eu acho que para mim foi a chave de não deixar com que me intimidasse. Porque não saber é um estado, eu posso não saber hoje, mas saber amanhã só depende de mim, depende do meu esforço. Então, assim, eu nunca me senti intimidada. Alguns momentos embaraçosos, sim, é normal, mas nada que não fosse contornado e muito menos que me traumatizasse, não. Pelo contrário, só me deu força para lá na frente não repetir com a pessoa mais nova o que fizeram comigo. Acho que isso que é o mais importante. Não replicar esses maus hábitos ou essa falha ética, digamos, na profissão. Pelo contrário, quando eu estiver lá, o que eu pensava era o seguinte: como é que eu posso acolher aquele que está chegando? Para que ele possa se sentir forte o suficiente para mostrar todo o seu potencial. Eu acho que aí a gente consegue mudar a cultura, independente do gênero. Ah, legal. A nossa última pergunta desse bloco é: qual foi a maior dificuldade que você já passou por ser mulher na área da oceanografia? Eu acho que o que até hoje em dia não vejo mudança a curto prazo, para falar a verdade, nem na oceanografia. Foi quando eu comecei a pesquisar no que dizia respeito à profissão. Eu queria ser aviadora de caça. E mulher não podia entrar. Acho que esse foi a minha grande frustração. Hoje já pode, mas quando eu estava prestando vestibular, uma mulher não podia entrar. Aí depois eu queria entrar para infantaria do exército. Mulher não pode entrar. Então, assim, eu acho que as minhas discriminações em termos de gênero eu sofri antes da oceanografia. Na parte da oceanografia, o que difere um pouco é quando você trabalha embarcado. Quando você está embarcado, realmente existem algumas diferenças que você precisa ficar atento. Isso é uma realidade. Alguns cuidados que você precisa ter, porque você está num lugar confinado, você está num lugar que essencialmente é um lugar masculino. Então, você precisa tomar alguns cuidados para se precaver, coisa que, a princípio, não deveria existir, mas existe, é uma realidade. E você, por consequência, tem camarotes separados, então você não está no meio da equipe. Eu não cheguei a ocupar nenhum lugar de liderança em termos de embarque, mas eu acredito que quando uma mulher chega a essa posição, numa comissão oceanográfica, ou seja, ela qual for, você não conseguir estar com os seus comandados por perto, né, a tua equipe por perto, deve dificultar essa liderança, porque você acaba sendo muito distanciado de todo mundo. Seu camarote é diferente, o lugar é diferente, tudo é diferente. As coisas são muito segregadas. A gente ainda não conseguiu ainda arrumar uma fórmula para que consiga coexistir nesse espaço confinado. Como eu falei, eu não cheguei a ocupar nenhum lugar de liderança, mas eu acredito que uma mulher liderada num ambiente desse confinado, com prioritariamente masculino, possa ser uma barreira, acredito eu. Legal. E agora a gente vai passar para o último bloco, né, das perguntas já prontas, que nós pensamos antes. São perguntas mais gerais.
Eu vou pedir para a Vitória fazer a primeira pergunta desse bloco. Qual é o bloco mesmo, né? É o É o bloco bloco 3. 3. Está com o número 3, mas na verdade Você já recebeu? Aham. Você já recebeu um salário menor do que um homem exercendo a mesma função? Não, não. Isso, eu acho que não sei, não vou te falar que nas geociências, né? Mas pelos lugares que eu passei, o que conta é a qualificação. Na Marinha, por exemplo, quando você entra com soldo, esse soldo é unificado, e você ganhar mais, ou você é mais antigo, você tem uma patente superior, ou você tem um mestrado e doutorado, que você tem um adicional por habilitação. A habilitação e um adicional por formação, né? Por especialização. Então, é pelo seu título, é pelo que você estudou que você é diferenciado. E na Defesa Civil também não teve, como foi também um concurso, né? Um concurso simplificado, seja homem ou seja mulher, o salário era o mesmo, no qual a diferenciação ela é feita pelos títulos que você tem, pela experiência profissional que você tem. Então, eu nunca tive essa experiência, não. Essa infeliz experiência, disse de passagem. Pois é. Bia, pode fazer outra pergunta. Já aconteceu de você ser julgada por pessoas que têm preconceito pelo fato de você exercer esta profissão? Pelo contrário, é sempre olhado com muita curiosidade. Hoje, as pessoas já sabem o que é oceanografia. Quando eu me formei, como as pessoas não sabiam, uma das coisas que eu mais ouvia era: cenou o quê? Você vai fazer cenário para Globo? Era a pergunta que eu sempre ouvia. Então, assim, é engraçado isso, porque como desperta a curiosidade das pessoas em geral, sempre querem saber um pouco mais. O que é? O que faz? Para que você está estudando? E isso faz com que não tenha o famoso preconceito, porque é diferente, a pessoa quer saber o que é, te pergunta e vai formular um conceito baseado no que você falou. Então, eu acredito que isso foi um jogo que acabou virando ao meu favor, sabe? Então, eu não fui discriminada, pelo contrário, sempre despertava aquele interesse para saber o que estava acontecendo, por que era aquilo, por que eu escolhia aquilo, e com isso eu conseguia plantar mais uma sementinha da oceanografia na galera. Legal. Vitória, pode fazer a próxima pergunta. Você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Também não. Como eu falei, nesse ponto eu tenho sempre trabalhei em lugares muito sérios e sempre consegui manter uma postura onde não surgiu nenhum tipo de efeito, nem algo que propiciasse a me colocar numa situação minimamente embaraçosa, né? Ou de qualquer tipo de assédio, seja ele moral, verbal, ou em alguns casos até físico mesmo. Na oceanografia em si, eu não conheço nenhum fato direto, a não ser de mulheres embarcadas, que eu acho que esse é o grande calcanhar daqueles da oceanografia. O embarque, o lugar restrito e confinado. E ali eu acho que os desafios são um pouco maiores e as mulheres acabam tendo que se impor de uma forma muito mais ativa, de uma forma muito mais viril, para poder não sofrer qualquer tipo de coação, qualquer tipo de assédio. Infelizmente, é uma situação complicada, né? A questão do embarque. Muito. Nós estudamos 3 termos em inglês para falar um pouquinho sobre esses assuntos, de como as mulheres podem sofrer certos problemas em relação aos homens, né? Os homens causarem certos tipos de problemas. E aí o primeiro é interrupting, não sei se você já ouviu falar desse termo, que é a questão de interromper, a mulher ser interrompida durante uma conversa ou uma reunião, e aí não ser levada em consideração o que ela está falando. O mansplaining, que é um homem explicar o óbvio, aquilo que ela já sabe, mas ele não leva em consideração o que ela já sabe, por achar que ela é mulher e aí não sabe. E o outro termo é o appropriating, que é de se apropriar, né, da ideia de uma mulher e a existência ou a contribuição daquela mulher ser apagada na história. E aí, a nossa pergunta
se você, no seu trabalho, já sofreu algum tipo de interferência assim, em relação a interrupting, mansplaining ou appropriating. Aí eu posso falar que sim. Principalmente, o primeiro, a interrupção. Isso é uma coisa que eu também não sei até onde. É pelo fato de ser mulher ou pelo fato de se sentir intimidado por uma mulher. Então, sempre quer cortar e falar na frente. E contra isso, eu desenvolvi uma tática minha, né, uma tática pessoal, onde comigo funciona muito bem. Quando o profissional, eu vou agora de uma forma geral, eu vejo dessa forma. Talvez hoje um pouco mais madura, com um pouco mais de reuniões nas costas, onde muitas vezes já fui interrompida, e aí, como eu era um pouco esquentadinha, falava mais alto para poder me impor, para poder, tipo, eu tô falando, segura a onda. Mas eu percebi que quando você, às vezes, quer se impor pela força, cria-se alguns atritos desnecessários. Hoje, o que eu costumo fazer? Você quer cortar, quer falar na frente? Fala. Provavelmente essa pessoa que está cortando, está correndo na frente, ela vai tropeçar sozinha. Porque é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não domina determinado assunto. Isso aconteceu até relativamente recente. Um rapaz, a gente estava numa reunião, de repente, blá, 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 blá. Eu falei, caramba. Eu falei, ok, vai lá, fala. Depois, com muita calma, olá, tudo bom? Boa tarde, meu nome é Lidiane, minha função é essa, eu faço isso. A reunião já muda completamente o foco. Então, eu acho que esses anos de profissão me deram a bagagem de saber como me impor e não necessariamente pela força. Confesso que no início eu era mais pela força, sim. Eu falava mais alto até a pessoa se calar. Mas eu acho que você pode fazer isso de uma forma um pouco mais sutil e que confesso que no momento eu vejo mais resultado. Porque, como eu disse, eu acho que está mudando essa perspectiva e quando você mostra o conhecimento e você se apropriou daquele assunto, você sabe o que você está falando, se você está num grupo que realmente quer fazer a diferença, quer fazer o trabalho bem feito, eles vão te dar atenção. E nessa situação específica, foi muito nítido. E aí eu falei, gente, não é que funciona? Sabe? Ele saiu que nem cavalo paraguaio. Lá na frente foi. Eu falei, corre, meu amigo, vai lá, corre. Deixa, fala o que você quiser falar. Depois eu entrei, me posicionei de uma forma tranquila, sutil. A reunião dali para frente transcorreu numa tranquilidade, até porque quem estava ouvindo, quem era, né, a audiência do outro lado, Lidiane, o que você acha disso? E aí não dá oportunidade para o outro falar. Então, assim, eu acho que tem formas sutis e inteligentes da gente conseguir contornar isso. E é o que eu venho aprendendo. Porque, assim, eu tenho sangue um pouquinho esquentado, sabe? Então, às vezes, algumas pessoas tiram a gente da paciência. E aí a gente quer falar mais alto. É para falar mais alto? Eu falo mais alto. Eu tenho percebido que, de uma forma elegante, nós podemos nos posicionarmos muito bem, a gente consegue marcar o nosso lugar e nos tornarmos referências sem precisar gritar, sem precisar falar mais alto, sem precisar cometer o mesmo equívoco que ele está cometendo, que é cortá-lo. Quer falar? Fala. Mas o meu conteúdo é de qualidade, eu não estou só falando por falar. Então, eu tenho visto isso de forma muito recente acontecer. Legal, excelente estratégia. Professora. Oi. Deixa eu te falar, então, eu vou ter que sair. Tudo bem, eu faço as perguntas finais da Vitória, depois você ouve. Então, eu vou lá. Tchau, professora. Tchau, Lidiane. Tchau, Foi muito bom ter Beatriz. conversado com você. Prazer. Tchau. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é fácil entrar em contato. Estou sempre à disposição. Tchau. Vamos continuar, então. Vou fazer a pergunta, então, desse bloco, a gente está chegando no final, para depois as perguntas que nós fizemos especificamente para você, quando descobrimos que você seria nosso... Estamos quase chegando lá. Então, a minha pergunta é, quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e concilia atualmente com o seu trabalho? E, tipo assim, algumas delas, como as atividades domésticas, por exemplo,
ficaram só sob a sua responsabilidade por você ser a mulher da casa ou da família? Olha, o mais difícil, para te falar a verdade, o que eu vejo é conciliar estudo e trabalho. Eu sempre fiz as duas coisas. Eu consegui terminar meu doutorado, eu tinha 32 anos de idade, e para que eu pudesse terminar o doutorado relativamente cedo, eu precisava trabalhar ao mesmo tempo, porque eu não venho de uma família rica. Então, conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo, prover o sustento, é muito complicado. Precisa ter força de vontade realmente. Em lugares de referência como a COP, por exemplo, que ninguém quer saber se você estava trabalhando em vez de estar estudando. E é real. É a sua realidade, você precisa se adequar. Então, isso foi realmente algo que eu tive que aprender a lidar. No que diz respeito à casa, eu tenho um marido, tenho um companheiro que chega muito junto. A gente tem umas risguinhas, sim, e no que diz respeito da casa. Tem muito ponto de correr. Acho também que é muito cultural, né? A gente vem de uma cultura paternalista, patriarcal, onde, por mais que ele não seja uma pessoa machista, um homem machista, tem algumas coisas que são automáticas. E o engraçado é que muitas vezes você vê cometendo um ato de machismo com você mesmo. Coisas que você fala, gente, por que eu tô tirando esse copo daqui? Não é meu. Ele tem que tirar. Mas é tão hábil, às vezes a gente está tão habituado num ciclo tão vicioso do que a mãe ensinou, do que a avó, que a gente não para pensar. Então eu confesso que isso para mim é um aprendizado constante. A gente divide sim as coisas, às vezes dá certo, às vezes nem tanto, há os arranca-rabos de um lado, os arranca-rabos do outro, não deixa de ser um problema, mas eu tenho aprendido muito, principalmente a me doutrinar, a olhar de a forma com a qual eu lido com isso. Como é que eu posso tirar essa cultura a qual nós meninas, né, mulheres, e lá quando a mãe falava, foi o que você falou, que eu achei super legal, o meu filho vai lá e varre. Eu não tive um irmão, mas meu pai, por exemplo, ele não varria. O meu pai, muitas vezes, eu via minha mãe levantar no meio do almoço dela para poder pegar a carne que tinha acabado. Mas eu falo, mãe, senta aí, meu pai não acabou, se quiser ele vai lá e pega. Sabe? São coisas pequenas, e olha que são homens, no caso meu pai, meu marido, que me propiciaram, me fizeram um terreno, plantaram de uma forma onde eu tivesse todo o aparato, mas é cultural. Concordo, é cultural. Precisa ir mudando aos poucos essa cultura, assim. É muito difícil. E o pior muitas vezes, eu me pegar fazendo algo... Porque naturalizou e automatizou, né? Exato. A nossa reação ficou automatizada. Muitas vezes você não para para pensar. Fala, cara, por que eu estou acordando mais cedo para lavar louça? Não tem lógica isso. Não tem que acordar mais cedo para lavar louça. Sabe? Coisas assim que às vezes você pega fazendo, então é um autoconhecimento, um autoaprendizado constante. E, como eu vou dizer, eu não digo isso só para os meninos, para os homens. Eu tenho certeza que meu pai não fazia e não faz isso de forma negativa. Vai levantar, eu acabei, você vai pegar... Não, é natural. E ela levanta sem perceber. E isso aconteceu. Sim, é proposital, né? Isso aconteceu, por exemplo, domingo, foi aniversário dele. Ele tinha acabado de comer lá a carne e queria pegar outro pedaço, levantou. Eu falei, mãe, só não vai levantar. Mãe, senta aí, pai, pega lá sua carne. Sabe? E são quando ele, tá bom, beleza. Ele foi, levantou e pegou, de boa. Só que é cultural. Já é automático, sabe? A gente já faz sem perceber. Então, eu acho muito importante, além de cobrarmos dos homens que eles não têm uma postura machista, nós nos policiarmos para também não termos. Mas eu falou, meu filho, vai varrer o que você sujou, vai limpar a sua sujeira, vai lavar a sua cueca. Não sou eu que tenho que lavar, você sujou, você lava. Eu limpo o que eu sujei. Eu acho que isso é um passo a passo lento, mas que precisa ser dado. E eu acho que é o nosso papel, como meninas, como mulheres, nos educarmos. Mais do que cobrar do outro, é cobrarmos de nós mesmos uma postura menos machista, menos voltado para uma cultura patriarcal.
Sim. O que eu achei muito interessante da sua fala é a questão do trabalho e estudo. Eu ouço muitas alunas comentando da questão de, eu quero trabalhar logo, às vezes para ajudar a família, outras vezes pelo desejo de começar a trabalhar e ganhar um certo dinheirinho, alguma coisa assim. E normalmente eu falo para elas, é muito duro, é muito difícil estudar e trabalhar. Realmente, eu comecei a trabalhar muito cedo também, e impressionante o quanto é cansativo, desgastante. E o trabalho ninguém quer saber que você estava estudando também, e no estudo ninguém quer saber que você estava trabalhando. Então, à medida do possível, né, o quanto for possível ir adiando, porque aí conforme nós nos tornamos adultos, a gente consegue conciliar um pouco melhor. Apesar de continuar sendo difícil. Eu continuo achando muito difícil, né, a dinâmica das coisas, mas realmente essa questão de trabalho e estudo é algo importante. É verdade. Eu acho que a Vitória caiu. Caiu? Acho que caiu. Caiu. Deixa eu te fazer outra pergunta, então. Faça assim. Porque elas não conseguem ficar muito tempo na internet, sabe? E aí já estavam assistindo um negócio no YouTube. Não sei se sim, consegue puxa voltar. muito. Voltou. Voltou? Voltou. Oi, Vitória, conseguiu? Oi. Tá na sua vez de fazer pergunta. Faz a pergunta. A internet caiu. É assim mesmo. Essas atividades estão impactando o seu trabalho remoto durante a pandemia? Desculpa, repete que eu não entendi direito, deu uma cortada. Estas atividades estão impactando o trabalho remoto durante a pandemia? Vou te falar uma coisa que eu fiquei extremamente surpresa. Meu trabalho triplicou. É impressionante. Eu não imaginava. Quando essa história toda de pandemia começou, aquela preocupação do incerto, ninguém sabia como a coisa ia funcionar. Hoje eu trabalho em 2 lugares, né? Eu trabalho no CEMADEM e eu sou pesquisadora de pós-doutorado da COP. Então a gente tem um laboratório, né, lá onde o professor Paulo Rosman, ele coordena. E no início ficou todo mundo, cara, a gente vai fazer o quê? Como? Eu confesso que eu aproveitei para dormir, porque eu durmo muito pouco, eu tenho que ir muito cedo para o Rio. No início da pandemia eu tirei para dormir, gente, eu botei meu sono em dia. Aí, quando eu estava me acostumando com aquela tranquilidade, a gente começou, poxa, a gente precisa movimentar o laboratório. E aí a gente transformou o laboratório todo em virtual. E eu fiquei com essa função de transformar todas as nossas atividades que eram presenciais em virtuais. E aí começou um trabalho sem fim, gente. É muito trabalho. Eu já me peguei nessa pandemia trabalhando 25 horas seguidas. Começar às 5 da manhã de um dia e terminar às 6 da manhã do outro. Então, assim, a minha maior dificuldade está sendo me policiar e entender que existe horário para trabalhar, horário para descansar e horário para fazer as outras coisas. Então, assim, bem ou mal, quando você está dirigindo de um canto para o outro, você, por mais que tenha um cansaço físico, sua cabeça dá uma refrescada, você está vendo outra coisa, você está fazendo outras coisas, ouvindo uma música. Quando você está em casa, muitas vezes você já levanta direto para o computador. Isso é muito complicado. Então, eu estou tendo que me readequar a essa nova realidade, ao volume de trabalho que está muito maior. É impressionante como está maior. E, principalmente, como dividir os meus horários. Melhorei, mas eu estou longe de estar o ideal. Só confesso. Caramba, eu imagino. Porque é muito difícil conciliar isso, né? Parece, tudo invadiu a casa. E tudo faz tudo junto e ao mesmo tempo, realmente. E como eu trabalho com um alerta, se começa a chover e eu estou de serviço, então é alerta, não tem dia, não tem hora. Por exemplo, a última frente fria que chegou foi alerta de 8 horas da noite até 7 horas da manhã do outro dia. E você está monitorando, você está vendo se os dias estão subindo, qual é o município que você precisa colocar em alerta. O Rio de Janeiro chegou em alerta máximo, e por acumulado. Então, você não para. É literalmente 24 horas direto. E nesse dia em específico, eu estava de serviço 3 dias seguidos. No dia seguinte, era de novo. Ainda bem que não choveu. Que aí eu consegui dormir um pouco. Mas o volume de trabalho está muito grande. A pandemia deu uma agitada violenta na minha vida.
Imagino. E qual é a parte mais gratificante de você ser oceanógrafa? Ai, boa pergunta. Eu acho que é conseguir colaborar com áreas que as pessoas não vislumbravam que podia acontecer dessa forma. Por exemplo, defesa civil. Eu consigo dar uma visão oceanográfica que a defesa civil do Brasil, por ser muito embrionária, não olha desse jeito. Isso, para mim, é muito gratificante. É muito gratificante ver como a minha faculdade ela é prática, ela não é teórica, onde eu posso realmente mudar a vida das pessoas, onde eu posso realmente contribuir com a sociedade, onde eu posso usar todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos todos de estudo, que não foram poucos. Eu estou nessa labuta desde 2003, quando eu entrei na faculdade, já tem 2020, então já tem um tempinho aí nas costas, onde tudo que eu estudei nesses 17 anos realmente faz diferença. Eu acho que eu sempre estudei pensando nisso, em retornar para a sociedade aquilo que a sociedade me deu, porque eu estudei em faculdade pública, minha pós-graduação foi pública, eu estudei em colégio federal por um tempo, e tudo isso é propiciado pela sociedade. Como é que eu posso retornar? E com a minha profissão, eu estou conseguindo retornar. Isso, para mim, não tem preço, não tem valor, é fenomenal. É ver que o índice que a gente criou, que o modelo que nós fizemos, que o site que nós lançamos, que o projeto que foi feito de um porto, que a erosão costeira, que é uma dos pontos, que aí digamos assim, um lema pessoal, né, que eu tenho levado muito como oceanógrafa na parte de desastre natural, parte de erosão, de ressaca, que está muito em voga, principalmente porque aconteceu há pouco tempo, né? A gente pode contribuir de forma ativa. Nós podemos dar soluções, não só estudar o problema, mas a gente pode contribuir ativamente para que a solução aconteça, para que a sociedade seja recompensada de alguma forma, para que ela possa colher esse fruto. Eu acho que isso é o que me deixa mais animada cada vez mais com a profissão, sabendo que eu posso fazer diferença. Que o que eu estudo, o que eu estudei e o que eu me proponho a fazer faz diferença na vida da sociedade, na vida das pessoas. Ah, legal. Vitória, faz a pergunta aí. O que você diria para o seu eu de 10 anos atrás? Mantenha o foco. Mantenha o foco que você chega lá. Só não perde o foco. Eu acho que isso é primordial. Bota teu objetivo, seja ele curto, médio a longo prazo, mantenha o foco que você pode fazer o que você quiser. Acho que eu só falaria isso para a Lidiane de 10 anos atrás. Não perde teu foco, não. Continua que dá. Continua que você chega. Legal. Olha, Lidiane, a gente tem mais 7 perguntinhas, que aí são de temas livres, que foi depois que a gente descobriu que ia entrevistar você, aí pensamos nessas perguntas. Vitória, você pode começar fazendo as 2 perguntas que você me mandou juntas para a Lidiane responder? Aqui eu te mando no privado? Aqui eu botei lá, lembra que eu botei na lista? Aham. Pode começar. Como você descobriu esse esporte, rugby? O rugby, ele veio na minha vida através do rugby. Ele veio através do meu marido, porque, como eu disse, ele é professor de educação física, ele foi o atleta da seleção de remo e foi meu técnico, porque eu fui remadora também, ali do Guanabara e do Vasco. Quando nós viemos para Maricá, porque eu tinha passado para a Marinha e estava absurdamente difícil por causa do trânsito, ficar morando no Rio. Então, nós nos mudamos para o lado de cada poça para facilitar esse transporte. E ele começou a jogar rugby. E isso, ele foi gostando cada vez mais, se envolvendo. Confesso que no primeiro momento não me chamou muito a atenção, porque eu lutava. Na época eu competia por luta, eu competia pelo jiu-jitsu e por Muay Thai. Eu confesso que meu pezinho, a minha origem é na luta. Eu adoro um tatame. Então eu estava muito focada nesses esportes, estava competindo na liga de Muay Thai, né, do estado, estava competindo também no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, então eu estava muito focada nisso. Não prestei muita atenção no rugby. Mas ele decidiu montar um clube
E quando ele decidiu montar esse clube, é muito difícil você ter adeptos do sexo feminino para um esporte que, teoricamente, é violento, que depois a gente vê que não é bem assim, existem várias regras que te protegem, mas num primeiro momento, quando você vê, você fala, ai, quanta violência, ai, não tem nenhuma menina ali. E eu falei, não, o clube tem que ter mulher. E nós seremos o carro-chefe. Aí eu me propus a encabeçar essa galera e falei, nós vamos criar esse time feminino. Nós vamos sair do nada, vamos juntar a mulherada, por já estar no meio de esportes de contato, né, como eram as lutas, então eu já conhecia mulheres que não eram mais afins a esse tipo de atividade. Falei, galera, junta aí e vamos jogar. Ah, eu não sei jogar. Falei, também não. A gente vai aprender, vamos embora. Aí todo mundo juntou, aí vieram mais pessoas, porque quando você vê uma mulher se movimentando, a outra também se movimenta, a coisa vai crescendo, vai crescendo. Quando nós vimos, a gente tomou uma proporção no primeiro ano mesmo, a gente começou a treinar em maio, quando chegou agosto, já era nosso primeiro campeonato, a gente não sabia quase nada de técnica, mas não passava. E daí surgiu o nosso nome, nosso apelido, as Ogras, porque ninguém passava pela gente. Não importa se a gente sabe jogar ou não, daqui você não passa. Esse era o nosso lema. A gente vai se agarrar, a gente vai jogar no chão, como é que é, bater, eu não sei, mas você não vai passar. Então o pessoal costumava brincar que a gente parecia umas ogras, você ia carregando todo mundo, sai da frente que eu quero passar, não importa como. E daí surgiu o nome, que são as ogras, porque a gente sai tratorando. E aí a coisa, a gente depois, obviamente, foi aprendendo a técnica, foi melhorando, saiu dessa brutalidade toda, começou a entender melhor o jogo. E com isso a gente conseguiu montar um time bem forte, bem competitivo, onde a gente está despontando cada vez mais aí no cenário estadual. E ano passado nós tivemos a oportunidade no cenário nacional, sendo o primeiro time de 15, porque no rugby você tem de 7 pessoas, que é o 7, e você tem o de 15. E o primeiro time de 15 do Brasil a viajar para fazer uma partida de rugby. Nós fomos para São Paulo jogar contra um amistoso, contra o Jacareí. E isso é muito interessante, porque um dos grandes problemas do Rio de Janeiro é porque você não tem time. E nós juntamos mais de 15 meninas para viajar, para representar a mulherada, sabe? E só do nosso time. Isso que foi o mais importante. Nós formamos aqui, que é uma coisa que a gente dá muito valor, que é essa formação. E principalmente para a galera assim novinha, que a gente costuma brincar que são as nossas ogrinhas, as nossas juvenas, porque a gente está abrindo caminho para elas. E a gente tem plena consciência disso. Óbvio que eu já sou bem mais velha, e não tenho pretensão nenhuma à seleção nem nada do gênero, mas o caminho precisa ser aberto. Para essa galera nova que vem atrás, para as minhas juvenas, para as minhas ogrinhas saírem tratorando todo mundo e elas sim chegarem na seleção e elas sim representarem, ou não também, se não quiserem, mas que tenham essa possibilidade, fazer o que quiser fazer, o caminho vai estar aberto. Legal. A nossa outra pergunta era sobre isso também, se tem campeonato de rugby. Tem bastante. E nós temos o campeão brasileiro, que é o Niterói Rugby, feminino, é o rugby mais forte do país. As meninas jogam muito também, são excelentes. Nós temos aí um time feminino. E para falar a verdade, o 7 do Brasil é fortíssimo. Ele é 0-1 na América Latina. Então, as meninas da seleção brasileira arrasam, elas são excelentes. E onde são feitos os treinos? Os treinos, os nossos aqui em específico, a gente faz no campo, porque você pode jogar de 2 formas. A principal é no campo mesmo, é como se fosse um campo de futebol. A diferença é que, em vez da trave, você tem o que a gente chama de H. É uma trave com um negócio assim para cima, que é onde a gente faz o try. Essa é a diferença básica, além das marcações, óbvio, né? Algumas especificações, mas é no campo de futebol mesmo. A gente tem uma outra vertente, que é o beach rugby, que é uma invenção carioca, na praia, que é muito legal também. Então, tem de 5 de cada lado, onde o jogo come na praia mesmo. Então, todos os tackles, trás, tudo funciona na praia. Mas o foco principal é no campo. Chuteira,
protetor bocal, que é o equipamento, né, que pessoal, né, proteção pessoal, que é obrigatória, que você tem que jogar com protetor bocal. Porque no impacto você pode quebrar um dente. O resto é tranquilo. Ah, legal. Vitória, faz aquela sua outra pergunta que você tinha mandado para mim. Você esperava virar uma capitã? Vou te falar o seguinte, como normalmente eu sou muito proativa, como eu costumo chegar nos lugares, eu costumo exercer algum papel de liderança. E como eu me propus a começar, eu acho que foi um caminho natural. Esse título de capitã, né, no qual é uma responsabilidade muito grande, porque você acaba se tornando uma referência. E no rugby, em específico, o capitão, ele tem até um papel muito mais proeminente do que no futebol, por exemplo. Porque no rugby, a única pessoa que pode falar no árbitro dentro de campo é o capitão. Nenhum outro jogador pode se dirigir ao árbitro. Então, o capitão, ele realmente é a representatividade tanto do treinador quanto dos jogadores dentro de campo. Eu esperava por esse motivo, por estar encabeçando esse processo, né, por ter uma facilidade em termos físicos, porque eu já lutava, então eu nunca tive medo de apanhar, também nunca tive medo de bater. Isso me facilitou muito, porque você entrar sem medo ajuda demais, né? Você entrar, vai doer. Até você entender que doer não significa machucar, são coisas diferentes, às vezes algumas pessoas se assustam. E eu não me assustei porque eu já competia, né, em esportes um pouco mais agressivos, digamos assim, né? Eu já tinha tomado bastante pancada, então eu entendia que doer não significava machucar. E foi mais fácil nesse sentido, de conseguir dominar a técnica, porque eu não estava preocupada em sentir dor. Então, eu acabei conseguindo desenvolver com um pouco mais de celeridade do que as outras por esse motivo. Já ter uma base. Nós temos mais 3 perguntas, as últimas. Vamos lá. A nossa outra pergunta é sobre o crime ambiental que aconteceu ano passado, né? No nosso litoral. E aí, a Viviane até nos contou que você também é perita judicial. E aí a gente queria saber se você participou de alguma forma das investigações, e se você poderia explicar esse crime para a gente, né? Para a gente entender um pouquinho do que aconteceu. Até hoje, esse crime ambiental ele não está totalmente esclarecido. Existem algumas teorias. Ativamente, nós participamos, eu não participei diretamente, meu laboratório participou. Eu estava em um outro projeto, em específico, eu estava num projeto da Vale, ali com o rompimento da barragem que teve de 2015, então eu estava focada nesse projeto e acabei não atuando de forma tão ativa do óleo, né, que teve desse derramamento. A princípio, o que foi que aconteceu? Foi um translado pirata de óleo, onde o navio acabou tendo um problema, afundou e, por consequência, os barris de petróleo que estavam lá começou a jorrar. E aí foi óleo, só que as pessoas não sabiam, porque a rota não era determinada, ninguém sabia direito de onde vinha, e onde o meu laboratório entrou nisso? Fazendo a modelagem ambiental. Se a gente sabia aonde a mancha estava chegando, qual era a possível região de origem, baseado nas correntes oceânicas marítimas que estavam na região, com o vento que estava naquele período. Então, você faz uma modelagem pretérita para tentar entender qual foi a origem desse óleo. E isso que é o que o laboratório fez em específico. E quanto à perícia judicial, eu obviamente não atuei diretamente, mas a gente tem um papel muito interessante, porque a gente consegue vislumbrar os dois lados. Não só o lado técnico, quando você vê, poxa, da onde o óleo está vindo? Por que ele parou aqui? Ou qual é a idade que esse óleo tem, quanto tempo ele estava na água, que tudo isso a gente tem que definir, né, baseado nesses dados técnicos. Mas você começa a olhar a parte legal. Quem vai ser responsabilizado? Como essa responsabilização vai funcionar?
principalmente quais são as compensações ambientais que precisam se ter a respeito. Então, você começa a pensar de um ângulo diferente. Por isso que eu fiz esse curso, eu queria olhar a oceanografia, no caso, por um ângulo diferente que eu estava acostumada, que era um ângulo extremamente técnico. E, em contrapartida, é legal como a gente soma também do lado de quem é da parte da advocacia, né, do jurista em si, porque ele não está acostumado a olhar desse lado técnico. E aí você leva um olhar mais técnico e menos focado nessa parte do judicial, achando até brechas, que às vezes as pessoas falam umas besteiras complicadas, e você fala, poxa, não é bem assim que funciona. Então, te dá essa maleabilidade, a perícia judicial, você conseguir olhar com foco legal para um determinado crime ambiental. Legal. Vitória, pode fazer mais uma pergunta. Qual a diferença entre uma oceanógrafa e uma bióloga marinha? A oceanógrafa, ela atua nas 4 áreas, na área química, física, biológica e geológica. Ela tem por função correlacionar. Eu brinco que a gente monta o quebra-cabeça. Nós precisamos do biólogo, nós precisamos do geólogo, nós precisamos do físico e nós precisamos do químico, porque eles são os especialistas. Bióloga marinha, por exemplo, ela vai sacar tudo do bicho que está ali. Ela vai sacar tudo do bentos, do nécton, do plâncton, e se é o ictio, a ictiofauna, como é que funciona. O físico vai virar para mim e falar assim, Lid, olha, a corrente está acontecendo assim, assado, porque de acordo com a deriva litorânea ou de acordo com a espiral de Ekman, que são dados extremamente físicos, a equação da coisa. Aí o químico vai virar para mim e vai falar o seguinte, olha, aquele óleo que derramou lá, que está indo com a corrente que aquele cara lá falou, tem tanto, de acordo com a análise que foi feita em um laboratório, tem tanto tempo. Eu preciso do químico. E, em contrapartida, eu vou precisar de um geólogo. Como é que é o fundo desse oceano? Ele é mais íngreme? Tem um talude mais íngreme? Menos íngreme? É uma praia que tem um platô longo, uma plataforma longa, uma plataforma curta? Isso o geólogo vai me dar. Então, eles vão me dar todos esses quebra-cabeças e eu vou olhar de cima e vou montar esse quebra-cabeça. Com o que a especialista em biologia me disse, com o que o especialista em física, em química, em geologia me falou, e eu vou olhar de uma maneira integrada. Então, são profissões que se complementam. Eu tenho o especialista na área, que eu nunca vou saber o que ele sabe, porque ele estudou focado naquilo, mas, em contrapartida, eu vou ter um horizonte, um olhar um pouco mais horizontalizado, porque eu estudei como essas coisas se falam. Então, o oceanógrafo ele vai permear esses caminhos, essas falas entre as áreas. E, em contrapartida, o especialista vai me dar a profundidade que eu preciso para resolver o problema. Então, são profissões que se complementam. Legal. Para fechar a nossa entrevista, nossa última pergunta, o que uma menina que pretende estudar oceanografia precisa fazer? Ou assim, que conselhos você daria para uma menina que está começando a se interessar por oceanografia? Primeiro descubra se é o que você realmente quer fazer, independente da área. Eu acho que meu primeiro conselho é, o que você gosta? O que você se vê fazendo daqui a 30 anos? E quando eu comecei, eu nem me lembro quem foi que me falou isso, mas alguém me falou e eu gravei. Você vai estar na profissão certa quando você estiver recebendo por algo que você pagaria para fazer. Eu pagaria para fazer tudo que eu faço, e pelo contrário, eu recebo, que é o meu salário. Então, assim, primeiro descubra isso. Descubra o que você pagaria para fazer, mas que alguém vai pagar para você. Eu acho que é o primeiro ponto. Se você descobriu que isso é oceanografia, eu vou ficar feliz da vida, porque eu levanto a bandeirinha. Partindo desse pressuposto que é oceanografia, pense fora da caixinha. Esteja aberta. Não estabeleça preconceitos. Olhe tudo de uma forma ampla, porque acho que isso que vai fazer um bom oceanógrafo. Colha informações, observe. A natureza você tem que observar.
e principalmente, entenda que tudo é multi-interdisciplinar. Você precisa de todas as áreas. Você precisa do biólogo, você precisa do físico, você precisa do geólogo, você precisa do químico, você precisa do pescador, que está há anos em determinada região e sabe como a maré funciona ali, que por mais que você tenha teoria, você não tem a prática de todos os lugares. Você precisa do surfista. Observe, tenha a mente aberta, não crie preconceitos, não crie caixinhas, pelo contrário, chegue para o lado, todas essas caixinhas, entenda que você está num pacote único, onde todo mundo se fala, todo mundo se comunica, é uma grande torre de Babel, e você vai traduzir isso com a sua mente aberta. Então, se desarme. Esteja pronta para embarcar literalmente num navio de coração aberto, de braços abertos, numa grande viagem que é a oceanografia. De coração limpo, disposta a receber tudo que esse mundo do oceano tem para lidar, que é fantástico. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu sou suspeita para falar. Mas é muito gratificante. É fantástico você conversar com um pescador que mora ali do lado da sua casa e ele vai te falar, olha, quando a maré tá seca, aí você fala, poxa, é a baixa mar. Você começa a associar, porque a maré fica alta, a lagoa tá cheia de peixe. Por que isso acontece? Nós temos ali a circulação hidrodinâmica, e aí você começa a fazer essa interligação. Eu acho que isso é o fantástico, isso que eu falaria para a menina que está começando essa caminhada. Se dispa de qualquer tipo de preconceito. Você precisa de todo mundo para ser um oceanógrafo de verdade, de todas as informações. Legal, muito obrigada, Lidiane. Obrigada Eu pelo que seu agradeço. tempo. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que a Vitória gostou também. Gostou, Vitória? Aham, gostei bastante. Aprendi aprendeu. bastante coisa. Não, eu fico... as perguntas que mais tínhamos era sobre rugby, né? Avançamos muito no tempo. Ontem nós estávamos conversando, meu Deus, esse esporte olímpico, como é que joga? Aí começamos a procurar, muito engraçado, muito legal. Depois eu até mando para vocês, eu peço até para a Vivi passar uma entrevista que nós demos para o RJTV, falando sobre o time. É bem legal. Aí eu peço para ela passar para vocês conhecerem um pouquinho sobre as ogras e esse empoderamento feminino realmente, né, de fato, de direito, de você ver que lá tem mães que jogam, que você tem as filhas que estão jogando com as mães, você tem pessoas que literalmente caíram de paraquedas, e que todo mundo junto, todas essas mulheres juntas, lutam em prol de um objetivo em comum. Eu acho que é isso também aqui o que a gente faz, né? Luta em prol para essa garotada nova, essa geração aí que tá chegando, chegue com a corda toda, chegue sabendo que pode, chegue sabendo que só depende de vocês, que vocês precisam se colocar, que o resto é consequência, o resto vem. Eu que agradeço muito a disponibilidade de vocês, o interesse, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, me ponho sempre à disposição, os meus contatos estão aí, é bem fácil de me achar, qualquer coisa que vocês queiram, se vocês quiserem conhecer o clube um dia, quiserem ver um jogo para poder ver como é que isso funciona, quiser fazer um treino, quiser ver como funciona, quiser ir numa faculdade de oceanografia lá na UERJ para poder ver como é que é, eu estou inteira. Quiser ir na Marinha para também ver como é que funciona a DHN, se quiser ver o CEMADEM, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento em todos esses lugares. É só procurar, mandar um e-mail, mensagem, botar sinal de fumaça, eu vou dar um jeitinho de chegar. E a gente viabiliza, porque é uma iniciativa extremamente importante, vocês podem sempre contar comigo. Obrigada, Lidiane, obrigada mesmo. Obrigada. Prazerzão. Agora eu não sei se a Vivi... a Vivi está aí. Acho que ela será que ela está ouvindo, gente? Ela vai desligar, Vivi? Não sei. Tudo bem? Uhum. Sim. Reunião, espero que tenha sido proveitosa. Vocês ainda têm alguma
pergunta para fazer? Encerramos aqui? Não, encerramos. Então, queria agradecer imensamente Lidiane por estar aqui com elas. Com certeza elas estão saindo aqui inspiradíssimas, porque você é incrível. Eu queria que todo mundo desse um sorriso para a tela para fazer uma captura, que legal. Aí, eu vou encerrar a gravação e queria agradecer de verdade a todos vocês. Espero que tenha sido muito legal. Semana que vem tem mais mulheres incríveis, aí a gente vai gerenciar melhor o tempo, que hoje foi o primeiro, a gente foi empolgadíssima. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.